amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão para o nosso encontro habitual dos domingos. Nosso encontro fraterno com este amigo Leão Borges. Eu compartilho aqui contigo o que eu tenho à minha mesa, um cafezinho quente, gostoso, essas iguarias e a sede de bom grado que você tem aí, compartilhando comigo nessa oportunidade. Nosso momento dessa manhã para uma troca de ideias, uma boa conversa e um cafezinho gostoso. Nosso tema de hoje é reacendendo a chama da vida, motivação e entusiasmo. Vamos ao tema. Conta-se que num seminário de motivação e empresarial, havia lá um grupo de mais de uma centena de pessoas que estavam ouvindo a preleção do orador, do conferencista. E ele falava sobre exatamente isso. A motivação, o entusiasmo, a necessidade disso para a vida, para que a vida tenha fluxo e tenha sucesso. Lá, a uma certa altura, ele fez uma experiência de apagar a luz para um ensaio, tipo de uma experiência com os frequentadores. E aí, enquanto ele falava ali numa penumbra, não era bem um breu, um escuro, mas era uma penumbra que ficou naquele auditório, alguém, provavelmente se sentindo desconfortável ou com algum problema naquele momento, começou a gritar no meio do público: eu estou apagando, eu estou apagando, eu estou me apagando. E a voz dele foi ficando mais fraca e ele foi gritando cada vez com menos intensidade, mas ainda em alto tom. E de repente o palestrante, muito hábil, acostumado com públicos e com intercorrências, ele desceu do palco e foi até a pessoa que estava gritando, que estava se apagando, né? Provavelmente se sentindo num desfalecimento momentâneo. E ele então chegou para ela e falou: o que está acontecendo contigo? Eu estou me apagando. Pois então trate de reacender. Vamos reacender. Reacenda, reacenda. E foi imprimindo cada vez mais intensidade e velocidade na sua fala. De repente, aquela pessoa que gritava até então, que estava se apagando, começou a dar ares de que retomara a normalidade, que estava tudo bem. Não se sabe exatamente o que aconteceu. A verdade seja dita que o procedimento funcionou. Para aquela pessoa que estava se apagando, naquele cenário, naquele momento, né? E o apagão aí pode-se entender como sendo um mal-estar, um desconforto, uma sensação de desfalecimento, né? E ele foi trazido de volta à realidade através daquele expediente do palestrante que, hábil e entendendo de psicologia humana, conseguiu, naquele caso, fazer com que a pessoa retomasse a normalidade. Aquele homem que estava se apagando reaceso, participou de todo o evento, tirou dele o proveito certamente que podia tirar e tocou a vida para frente. Interessante, quando eu li esse episódio, eu comecei a pensar em certas situações da vida em que nós nos vemos mais ou menos na mesma situação. Parece que a energia vai acabando, parece que tem momentos, experiências, dificuldades, situações em que a energia da pessoa vai se esvaindo. Dá-se a impressão de que ela está num processo de desvalia total, de fraqueza, impotência com relação às coisas da vida, os seus problemas, as suas dificuldades, alguns de natureza emocional, outros de natureza financeira, outros de natureza física, de saúde, coisa que tal, patrimonial e por aí afora. Mas a verdade é que de vez em quando parece que a chama da vida se apaga, ou vai se apagando, vai ficando uma luzinha bruxuleante, onde havia uma chama ardente, uma chama viva. Nós tínhamos entusiasmo para as coisas, nós saíamos, visitávamos, passeávamos, saíamos quando podíamos para almoçar num restaurante, coisa que tal. Depois da pandemia, pelo menos na nossa situação atual, nós vimos que para muita gente essa chama ardente da energia da vida,
da motivação, do entusiasmo com as coisas, com a família, com os filhos, com o casamento, às vezes começa a se apagar em alguns ambientes e com algumas pessoas. Nesse momento nós nos sentimos muito mal, não ficamos bem, parece que a vida nos cobra um preço muito alto para a gente seguir em frente, mas verdade seja dita, nós não podemos deixar com que a chama da vida se apague. É o caso lá do frequentador do seminário, né? É um seminário sobre motivação e entusiasmo, o indivíduo apagando. Quer dizer, é exatamente o ponto mais contraditório que nós poderíamos verificar, né? E aí o motivador estava ali para motivar as pessoas a tomar atitude, a sair do lugar comum, sair de zona de conforto, tomar rumos novos nas suas vidas, atitudes novas para suas existências e dar sentido novo à sua vida. E para isso era preciso reacender a chama da vida. O entusiasmo, a motivação são as chamas da vida, é o que aquece, é o que põe o espírito para funcionar, é o que desafia o espírito, é o que provoca a nossa inteligência, é o que desarma as nossas defesas excessivas e é o que abre caminho para que nós tenhamos novas perspectivas. Então as pessoas, às vezes, nesse processo de lutar e de batalhar a sua sobrevivência, a sua existência, o seu dia a dia, muitas vezes vão se desmotivando, vão perdendo o entusiasmo, o encantamento pelas coisas, e inclusive pelas coisas que gostava, pelas coisas que as entusiasmava, pelas coisas que as motivava, elas vão perdendo esse encanto, esse entusiasmo. Então é preciso reacender essa chama, encontrar novamente as motivações que nos fazem felizes, que nos fazem movimentarmos-nos, que nos desafiam, que nos provocam, né? A reação, o levantamento, a ascensão, o crescimento. Muitas vezes, para reacender a chama da vida, precisamos de um ingrediente novo. Muita gente fica esperando que a vida dela vá se incendiar, no sentido de ganhar força, fogo e vibração, quando ela ganhar na loteria, quando isso ou aquilo acontecer. Não é necessário. O necessário é acontecer dentro de nós, não importa se não aconteceu na vida objetiva aqui fora. Se acontecer dentro de nós, o sopro da vida, o sopro divino, diário, com que Deus nos assopra os corações, as mentes, com que Deus assopra as nossas mãos, os nossos pés para se movimentarem, é o sopro divino que faz com que nós nos movimentemos, a vida em movimento. Então, qualquer processo de paralisia, processo de desfalecimento emocional, espiritual, precisa receber uma injeção de ânimo novo, de confiança, de coragem, de fé, né? Confiança em nós, confiança em Deus, como sugerimos num dos nossos temas anteriores. Precisamos observar o que em torno de nós pode ser feito, o que dentro de nós deve ser feito, para que nós tenhamos o reacendimento da chama da vida. A chama às vezes está bruxuleante, está pequena, está fraca, a gente acha que não dá para seguir assim. E Deus assopra todos os dias o vento suave do seu amor para que essa chama se levante e novamente aqueça a alma para que ela continue lutando, continue buscando os seus destinos, seus rumos, seus resultados. Então, aquela experiência no seminário, quando o senhor, por um problema físico, momentâneo, começou a sentir um desfalecimento e simbolizou isso na expressão, eu estou apagando, é mais ou menos como acontece com muitos de nós. Tem momentos que parece que a nossa chamazinha vai apagar, mas é hora de permitir que Deus, que Jesus assopre essa chama. Por isso é que Jesus sempre nos convida ao trabalho do bem, sempre nos convida a uma alternativa nova. Faze isso e viverás, dizia Jesus. Né? Para a mulher adúltera, ele diz, não peques mais, minha filha, toma outro rumo na tua vida. Era soprando a chama do entusiasmo, da confiança,
da nova busca, da busca acertada que Jesus ajudou a levantar a energia daquela mulher para resistir às perseguições. Quando ele chama Maria de Magdala para o trabalho do bem, ele descobriu na alma daquela mulher uma chamazinha que estava quase se extinguindo, e ele assopra aquela chama com o desafio da vida, e Maria o aceita e vai, e se tornou o grande exemplo que é. O apóstolo Paulo, a chama do amor do apóstolo Paulo estava morrendo nos seus equívocos, nos seus enganos. Mas Jesus o encontra em Damasco, e mais forte do que o sol foi o sopro de esperança no coração daquele homem. O desafio lançado a Saulo fez com que ele se tornasse essa estrutura, diríamos, coluna de resistência e de suportação do Evangelho de Jesus. Então, estamos todos imersos nessa bondade sublime de Deus que em tudo colocou luz, e para sustentar e garantir a vida o calor do sol. Vez que outra temos um vento frio, uma frente fria, um refrigério, mas de geral temos sol a maior parte do tempo, e o sol é energia, o sol é luz, o sol é calor, o sol é fogo. Por isso que ele inflama as energias da vida. É por isso que a vida existe aqui na Terra, como nós humanos a experimentamos, como os animais, como os outros seres as experimentam. A própria planta, ela tenta fazer curva nos seus galhos para buscar a luz de onde a luz vier. Então, quando nós estivermos com a nossa chamazinha diminuindo, bruxuleante, lembremos-nos de Jesus, que assopra a nossa alma para vivermos bem e vivermos felizes. Deus é Pai, disse Jesus, e na sua paternidade divina, na sua bondade suprema, na sua misericórdia, Deus inflama as energias da vida, ele faz com que a chama da esperança venha a se aquecer no coração das criaturas, para que elas nunca desistam de procurar o melhor caminho, para procurar o melhor resultado e desenvolver o melhor esforço, o melhor trabalho. Para isso, precisamos de motivação e entusiasmo, que nem sempre vem de salário, de prêmios, de compensações, mas da consciência de que somos co-criadores com Deus. Todos os dias estamos criando alguma coisa com o Criador e estamos na obra divina como parceiros de Deus. Deus nos deu essa oportunidade. Não a desprezemos, nem deixemos que se extinga em nós a chama do entusiasmo, que é a chama da vida. A motivação verdadeira é estar vivo, é estar pleno e ser eterno e imortal, mas vivendo momentos e existências, oportunidades e ensejos tão vibrantes, tão maravilhosos quanto os de agora, embora as contradições e controvérsias do mundo. Nossa chama merece o sopro divino, por isso recebemos todos os dias, nos raios do sol, na luz meridiana da nossa estrela dominante e, sobretudo, na luz do Evangelho de Jesus, que nos chama para uma vida abundante, não somente para uma vida simples. A vida com Jesus é abundante, porque há sempre um sopro divino inflamando a chama da vida, a chama que é o entusiasmo, que quer dizer Deus em nós. Meus amigos, nosso assunto de hoje era esse, uma rápida passagem por esse episódio, para que nós não deixemos a chama da vida se extinguir em nós ou se apagar em nós. Quiçá Deus nos dê a oportunidade de estarmos sempre atentos para que tenhamos luz e tenhamos força para seguir em frente. Nosso próximo encontro, esperamos todos por aqui, para o nosso cafezinho, nosso pãozinho de queijo, um bolinho aqui de cenoura, né? Mas, acima de tudo, para essa amizade, esse carinho, essa boa conversa. Espero que o tema tenha sido útil para os amigos, né? Recomendamos nossos vídeos anteriores, né? As Mãos do Cristo é um vídeo muito interessante de ser visto, né? E, sobretudo, para que nós possamos
considerar a nossa participação na construção da vida a partir da crucificação de Jesus, quando as suas mãos paralisaram fisicamente na terra e as mãos dos cristãos, as nossas mãos entraram em cena. Deus nos dê a sua paz. Espero que os companheiros que não sejam inscritos se inscrevam. Já passamos e agradecemos aí as mais de 200 inscrições. Estamos muito felizes. Obrigado por terem vindo a família Toca do Leão. E peço que também acionem os sininhos para receberem as novas notificações. Compartilhem os conteúdos dos nossos programas e, se acharem que valeu a pena, deem o seu gostei, que nos ajudará a solidificar esse trabalho. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Todos tenham um domingo de paz, de muita alegria.